queridos irmãos e irmãs, que celebração abençoada naquilo que nos reserva celebrar, e já tensiono um pouco mais. Eu dizia que celebramos os catequistas, mas celebramos hoje, dia 27, dia de Santa Mônica, e uma vez celebrando a mãe, se celebra o fruto de suas lágrimas. Na segunda se celebra Santo Agostinho. Primeiro, aquela que foi a razão de tanta oração e sofrimento e libertação. Depois Santo Agostinho. Queridos filhos, e para mim tem um lugar comum. Fechamento do mês vocacional, dia do catequista, e está exatamente no texto do Evangelho. Claro, a primeira leitura fala das chaves do palácio, mas eu não vou me ater a isso. Eu vou falar do ministério petrino, do que é chamado o ministério de Pedro, petrino, munus petrino. O que é? Primeiro, goste ou não goste, meus irmãos, aceite ou não aceite, está aqui claramente. Quem quiser conferir na sua casa, você vai ver em Mateus capítulo 16, exatamente no versículo 18: eu te digo, tu és Pedro, e sobre a tua confissão de fé, sobre o que te tornaste, o que o Espírito Santo te tornará, eu construirei a minha igreja. Portanto, aqui está a igreja. Quem fundou a igreja, quem desejou a igreja, foi nosso Senhor Jesus Cristo, e a fez na pessoa de Pedro, apesar, não obstante, as suas fragilidades, e Jesus mais do que ninguém bem o sabia. Foi desejo de nosso Senhor. Portanto, estamos na igreja católica apostólica romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, a Pedro é dado o munus petrino da chave, e aos seus sucessores, e daí entra a confissão. Aquilo que ligardes será ligado, ou desligado será desligado. São coisas que hoje a gente não gostaria de ouvir, que a gente tende a vamos dar uma aliviada, mas eu não posso aliviar a palavra de Deus. Eu não posso aliviar aquilo que está tão explícito na palavra. Mas isso não nos faz olhar para as outras religiões de uma forma nos sentimos especiais. Não. Nós somos responsáveis mais do que nunca pelos acertos da igreja, mas também por não sermos fiéis a Deus e às vezes sermos motivo de escândalo. E ai daquele que escandalizaram alguém. Isso não nos faz especiais, isso nos faz mais responsáveis dessa confiança de Cristo, pela ação do Espírito na igreja. E quando eu falo igreja, não é só Papa. Aqui o conceito de igreja, segundo o Concílio Vaticano II, que quer dizer igreja, povo de Deus, uma igreja circular e não mais piramidal, uma igreja onde nós fazemos parte como povo de Deus, claro, cada um no seu exercício, cada um no seu chamado, cada um na sua vocação, nem mais nem menos diante de Deus. O Papa Francisco não é maior diante de Deus do que um batizado. A nossa dignidade está no batismo. Filhos, digo isso porque nós não podemos ficar em nome de querermos fazer ecumenismo, perdermos a noção do que somos. Eu diria, quanto mais uma pessoa sabe o que é, a que veio, mais ela está aberta ao diálogo. Pega uma pessoa intolerante,
Pega uma pessoa, eu diria, falamos muito de terrorismo, e que Deus nos livre, que está cada vez pior, e a violência. Pega uma pessoa extremista, ela é tapada. Pega uma pessoa que gosta de discutir no muro ou no portão da tua casa, com todo respeito, é meio tapado. Um católico também pode ser. Não estou dizendo, saber o que somos nos faz mais abertos. Olha o Papa Francisco, pela segurança que ele tem em si mesmo, ele é muito mais aberto, muito mais livre. Feito esse esclarecimento, vem a missão. Por quê? Porque se nós colocarmos tudo no mesmo saco, é tudo igual, então por que padre? Por que ser padre? Se tudo é a mesma coisa, é só uma questão de plaquinha, como escutei esses dias, padre, o Deus é o mesmo, o que muda é o lugar do comércio. Mas eu fiquei, mas aquilo me esquentou. Como eu estava na casa da pessoa, me segurei, né? Me segurei, mas também comi o mínimo possível. Meu abraço para o gaiteiro, fique com Deus. Que isso? Não é a mesma coisa. Não vou dizer que isso nos divide, mas existe uma razão da nossa missão, Jesus Cristo. O nosso ser católico também nos leva à missão. Não tenhamos medo disso. A palavra católico é universalidade. Daí, eu queria dizer que vem a missão do sacerdote, da religiosa, dos catequistas. Eu diria, como é importante e feliz, Jesus disse, feliz és tu, Pedro, porque não foi homem humano mas Deus. Eu diria, feliz a família, a criança que nasce no seio de uma família de realmente vivência católica. Feliz és tu, criança, que quando muito criança, aprendeu com teu pai e tua mãe o sinal da cruz. Feliz és tu, pai, que não terceirizou a educação do teu filho para o Estado, para as creches, e nem a espiritualidade para os nossos catequistas. Feliz és tu, pai, feliz és tu, avó, feliz és tu, família, que destes aquilo que é a única coisa que vai ficar, o amor e o exemplo de fé. Filhos, estamos falando dos catequistas, mas falemos do primeiro dos catequistas, os pais, com todo louvor ao catequista voluntário, apaixonado por Jesus, mas isso não pode deixar de ser uma catequese complementar. Falemos de Santa Mônica, celebramos no domingo. Santa Mônica foi mãe, foi catequista de Santo Agostinho, que mais de 30 anos levou uma vida. Aí você vai falar, mas o problema, sabe, Santo Agostinho teve uma vida pessoal difícil. Não, ele tinha um problema seríssimo com Santa Mônica. Você pensa que era só uma vida desregrada, de amantes? Santo Agostinho era um homem dado a profunda luxúria, não teve nenhuma nem duas amantes, dentre elas teve um filho, mas ele tinha problemas com a mãe. E vou dizer que às vezes a mãe diz, eu vou abandonar meu filho. Santa Mônica foi enganada. Vou contar um fato. Ela comprou uma passagem com Santo Agostinho a viajar. Agostinho disse, mãe, tem uma igreja aberta, vai lá rezar por mim. Mônica foi rezar. Quando voltou, Agostinho tinha ido embora no barco. Se fosse uma mãe fraca, virava a cara, largava a mão.
Eu não estou falando isso para desmerecer Agostinho, mas mãe e pai, você é o primeiro catequista. Ninguém te tirou desse dever. Concebeu para a vida, conceba para a graça. Falemos dos nossos catequistas. Louvado seja Deus que os temos, homens e mulheres. Feliz a paróquia que tem uma boa catequese, como uma caminhada catecumenal. Feliz a paróquia que entende que a catequese é a sementeira de grandes líderes, formadores numa escola espiritual, de encontro com Jesus Cristo. É isso que os bispos estiveram reunidos este ano, e que nosso arcebispo Dom Peruso tem falado tanto: caminhada catecumenal, uma imersão completa na igreja, pela vida sacramental. Hoje, por favor, gente, eu tenho falado, tem tanta gente que não faz esse processo de adesão. Se você não fizer um processo de adesão a Jesus Cristo, você exatamente é um daqueles que diz: Deus é o mesmo. É só uma questão de placa, é só uma questão de marketing. Não, não é o mesmo. Jesus pergunta: quem sou eu? Movido por Deus, Pedro dá uma resposta. Antes de ficarmos criticando, as pessoas não sabem de Deus, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas isso, as pessoas aquilo. A pergunta que deveríamos fazer: o que eu estou fazendo para que o outro saiba mais da pessoa de Jesus Cristo? O que eu fiz, o que estou fazendo para que minha família não saia da igreja onde nasceu, para que não debande? O que eu fiz e estou fazendo na minha vida para que eu continue a amadurecer na fé e não fique um idoso ou uma pessoa adulta com uma espiritualidade infantil, infantilizada, porque é um disparate. São Paulo vai dizer: quando criança é mamadeira, quando você cresce é comida sólida. Mas eu percebo de uma forma impressionante que precisamos voltar a uma catequese. Não estou falando de conhecimento só, de experiência, mas conhecimento também. Eu não preciso da igreja, lamento, meu filho. Talvez você não precise, eu preciso da igreja para me salvar. Eu respeito quem tem coragem de dizer: eu resolvo minha vida com Deus. Eu compreendo e eu diria, eu tento entender, mas eu quero muito e peço muito que na minha vida nunca me falte a igreja, porque eu preciso da Eucaristia. Estou falando da minha vida. Quero muito e vivi essa experiência. Prestes a fazer uma cirurgia há uns anos atrás, de risco, uma inquietude em minha alma, e eu não descansei, eu não fui para a mesa cirúrgica, enquanto um sacerdote não veio me atender. Talvez você não precise, mas eu preciso do confessionário. Talvez você não precise, mas eu preciso rezar o terço. Talvez você seja tão forte que você não precisa de Nossa Senhora. Eu preciso de Maria. Talvez você não precise e resolva tudo com Deus. Eu, na minha limitação, preciso da Santa Igreja, porque nela a probabilidade de eu errar é muito menor. A partir dessa experiência, evangelize.
A partir da tua experiência com a igreja e com Deus, seja catequista. Se não numa catequese inicial, numa catequese permanente. Nós deveríamos entender, eu preciso amadurecer na fé. E a partir disso, ajudar os nossos irmãos que mais precisam. A catequese não é um cursinho de começo e fim, é um estado permanente de maturidade e crescimento em Deus. Amém.